O olhar avaliativo acaba levando no sentido de um não, um distanciamento, um não na direção da vida, do movimento, da conexão, da empatia, de tudo que pode evoluir no sentido de movimento fluido que caminha na direção dos nossos propósitos, aquilo que a gente quer alcançar, ou de simplesmente a vida ter esse sim, aquele sim que traz conexão com o que está acontecendo em volta, né? É assim que é. Os processos avaliativos interrompem a visão. Quando a gente está vendo algo, está assistindo algo, está participando de algo e logo tem um hábito, isso acaba sendo um padrão de movimento. A gente está muito acostumado com o ser humano a fazer isso, mas isso tem um tamanho onde não atrapalha aquilo que a gente está fazendo, não atrapalha a nossa presença, não atrapalha que a nossa atenção fique no que a gente está fazendo, né? A nossa atenção vai para o lugar da avaliação, de uma viagem com milhões de narrativas que a gente ouviu, que a gente aprendeu, que a gente desenvolveu a respeito das coisas. E eu sempre digo, algo que para mim é muito forte como verdadeiro e como a gente vê isso acontecendo de verdade, né? Que é a história de que a nossa vida vai acontecendo onde a nossa atenção está. Então, se eu estou aqui fazendo uma coisa e algo que acontece em volta me faz caminhar no sentido de isso é aquilo, isso é branco, é amarelo, é azul, é vermelho, a minha atenção vai para lá, eu perco a atenção naquilo que eu estou fazendo, portanto perco a minha presença, portanto me perco naquilo. Não estou mais aqui, estou em outro lugar. E esse hábito a gente pode conseguir desenvolver formas de modificá-lo. E muitas vezes de diferentes formas, a primeira que veio na minha cabeça, a gente poder entender por que aquele aspecto chama a atenção para a gente avaliar. Normalmente a gente está vendo coisas ou de nós mesmos ou das pessoas que estão em volta da gente, ou olhando mais para trás na nossa infância, as coisas que a gente percebeu, as coisas que a gente também não gostava, ou as coisas que as pessoas comentavam em volta da gente, né? E isso acaba ficando muito assim, como um concreto dentro da gente, né? Um hábito incrivelmente fácil da gente estar vendo, estar assistindo uma peça, um filme, uma apresentação de alguém e estar olhando o detalhe em que a gente pode dizer que é bonito, é feio. A avaliação positiva ou negativa, ela tira a atenção da mesma maneira. Mas é óbvio que as avaliações que são invalidações daquilo que a gente, com que a gente está se relacionando, elas são as que mais pegam a gente no sentido de nos capturar, né, daquilo que a gente está fazendo. Então, muitas pessoas comentam sobre procrastinar, sobre qualquer variação desse tema, e muitas vezes a gente está se perdendo naquilo que a gente está fazendo, né? Nós fizemos aqui no Instituto, nos encontros que a gente faz toda semana, nas últimas duas nós fizemos um processo de constelação de caso real para algumas pessoas que queriam participar, para assistir, para apresentar, para ver, enfim. E nós fizemos em duas etapas, que uma outra hora eu explico, que eu já fiz essa explicação essa semana aqui para quem quis saber a respeito, né? Eu fiz com dois formatos, um deles pouco conhecido aqui no Brasil, num primeiro arranjo, e depois a gente fez uma constelação mais ou menos mais clássica, assim.
interessante que depois a gente fez um encontro para tirar dúvidas, algumas coisas que as pessoas queriam entender melhor de como é o processo, não do assunto da pessoa, mas porque disso, porque daquilo, mais ou menos uma conversa como se fosse tecnicamente, né? Eu aprendi desse jeito, nunca tinha visto desse jeito, ou enfim, interessante tal aspecto, percebi uma coisa. Foi uma conversa para a gente, inclusive, poder até falar desses modelos que a gente aqui na Conexão traz, como que para muitas pessoas é uma novidade, porque muitas dessas coisas a gente não viu ser feita aqui no Brasil em larga escala. Mas são escolas, são pensadores que fizeram alguns formatos, que fizeram algumas leituras dos modelos, né, do olhar sistêmico para as questões em diferentes cenários, enfim. Mas chamou a atenção, inclusive eu comentei no grupo, como muitas das questões eram questões do campo de uma certa maneira uma avaliação, de uma certa maneira uma invalidação, de uma certa maneira uma curiosidade ou uma expectativa de que poderia ter sido diferente, né? E todas essas coisas que são humanas, que a gente faz normalmente no dia a dia, elas tiram da gente a fluidez de continuar a compreensão, o aprendizado daquilo que acontece, né? E a gente precisa lembrar que tem que entender melhor o caminho do processo que está sendo mostrado pelo cliente, para que a gente possa entender e acrescentar na gente formas de que a gente possa lembrar de que muitas vezes a gente faz respostas ao que a gente dá respostas ao que vai acontecendo de obstáculos na nossa vida em formatos que talvez de um outro ângulo, de uma outra perspectiva não é uma coisa mais certa, mais compreensível pela pessoa, enfim. É isso. Se vocês tiverem interesse em participar de algumas das aulas que a gente faz aqui, algumas delas são, uma boa parte delas a gente fez esse ano, são gratuitas. A gente já está chegando no nosso dia de aniversário aqui do Instituto, 7 de novembro, quando a gente já faz 17 anos, já entramos no nosso programa da maioridade aqui no ano que vem. Eu sempre lembro que é um período oficial, né, do Instituto. A gente já vinha fazendo algumas coisas antes, fizemos até um treinamento inteiro fantástico, assim, de constelação ampla sobre para diferentes cenários, a família, a terapia, a escola, a organização, a profissão. Foi super completo e bacana. E quem quiser participar, saber mais dos eventos gratuitos, dos workshops, das coisas que a gente tem, é só mandar uma mensagem ou aqui ou no meu WhatsApp, que a gente conversa ou incluo num grupo que recebe as coisas semanalmente. Mas terça-feira que vem vamos fazer um encontro com um caso real de novo, e quero ver se a gente já na quarta-feira já senta para fazer alguns comentários, tirar algumas dúvidas e conversar um pouco do processo que aconteceu, do trabalho que a gente vai fazer na terça, tá bom? Então, espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira. Completamos aqui os nossos encontros de todo dia aqui no Instituto e seguimos para que a gente possa falar mais sobre as questões da visão sistêmica para assuntos do nosso dia a dia, né? Assuntos do nosso interesse geral. Um grande abraço, ótima sexta-feira para vocês.